Homossexualidade na antiguidade. A união civil entre pessoas do mesmo sexo pode parecer algo bastante recente, coisa de gente moderna. Apenas em 1989, a Dinamarca abraçou a causa. Foi o primeiro país a fazer isso. Hoje o casamento gay está amparado na lei de 21 nações. Essa marcha, porém, de nova não tem nada. Sua história retoma um tempo que não havia necessidade de distinguir o relacionamento entre outras pessoas do mesmo sexo. Para os povos antigos, o conceito de homossexualidade simplesmente não existia. As tribos da ilha de Nova Guiné, Fiji e Salomão no Oceano Pacífico, cerca de 10 mil anos atrás, já existavam algumas formas de homossexualidade ritual. Os melaneses acreditavam que o conhecimento sagrado só poderia ser transmitido por meio do coito entre duplas do mesmo sexo. No rito, o homem travestido representava um espírito dotado de grande alegria, e seus trajeitos não eram muito diferentes dos shows de um drag queens atual. Um dos mais antigos e importantes conjuntos de leis do mundo, elaborado pelo imperador Hammurabi na antiga Mesopotâmia, em cerca de 1750 a.C., continha alguns privilégios que deveriam ser dados aos prostitutos e às prostitutas que participavam dos cultos religiosos. Eles eram sagrados e tinham relações com os homens devotos dentro dos templos da Mesopotâmia, Fenícia, Egito, Sicília e Índia, entre outros lugares, herdeira do Código de Hammurabi. As leis hetitas chegam a reconhecer uniões entre pessoas do mesmo sexo, e olha que isso foi há mais de 3 mil anos atrás. Na Grécia e na Roma da Antiguidade, era absolutamente normal um homem mais velho ter relações sexuais com um mais jovem. O filósofo grego Sócrates, adepto do amor homossexual, pregava que o coito anal era a melhor forma de inspiração, e o sexo heterossexual, por sua vez, servia apenas para procriar. Para a educação dos jovens atenienses, esperava-se que adolescentes aceitassem amizades e laços de amor com homens mais velhos, para absorver suas virtudes e seus conhecimentos de filosofia. Após os 12 anos, desde que o garoto concordasse, transformava-se em um parceiro passivo, até por volta dos 18 anos com a aprovação de sua família. Normalmente, aos 25 tornava-se homem e aí esperava-se que assumisse o papel ativo. Entre os romanos, os ideais amorosos eram equivalentes aos dos gregos. A pederastia, ou seja, relação entre um homem adulto e um rapaz mais jovem, era encarada como um sentimento puro. No entanto, se a ordem fosse subvertida e o homem mais velho mantivesse relações sexuais com outro, estava estabelecida sua desgraça. Os atos passivos eram encarados com desprezo por toda a sociedade, a ponto de o sujeito ser impedido de exercer cargos públicos. Boa parte do modo como os povos da antiguidade encaravam o amor entre pessoas do mesmo sexo pode ser explicada ou ao menos entendida, se levarmos em conta suas crenças. Na mitologia grega, romana, ou entre os deuses hindus e babilônicos, por exemplo, a homossexualidade existia. Muitos deuses antigos não têm sexo definido. Alguns, como o popularíssimo hindu Ganesh da fortuna, teriam até mesmo nascido de uma relação entre duas divindades femininas. Não é nada difícil de perceber que na antiguidade o sexo não tinha como objetivo exclusivo a procriação. Isso começou a mudar, porém, com o advento do cristianismo. O judaísmo já pregava que as relações sexuais tinham como único fim a máxima exigida por Deus: crescer e multiplicar-vos. Até o início do século IV. Essa ideia, porém, ficou restrita à comunidade judaica e aos povos cristãos que existiam. Nessa época, o imperador romano Constantino converteu-se à fé cristã e, na sequência, o cristianismo tornou-se obrigatório no maior império do mundo. Como o sexo passou a ser encarado apenas como forma de gerar filhos, a homossexualidade virou algo antinatural. Data de 390 do reinado de Teodósio o Grande, o primeiro registro de um castigo corporal aplicado em gays. O primeiro texto de lei proibindo sem reservas a homossexualidade foi promulgado mais tarde, em 533, pelo imperador cristão Justiniano. Ele vinculou todas as relações homossexuais ao adultério, para o qual se previa a pena de morte. Mais tarde, em 538 e 544, outras leis obrigavam os homossexuais a arrepender-se de seus pecados e fazer penitência. O Renascimento, a expansão do islamismo a partir do século VII, junto com a força cristã, reforçaram a teoria do sexo para a procriação. Durante muito tempo, até meados do século XIV, no entanto, embora a fé condenasse os prazeres da carne, na prática os costumes permaneciam os mesmos. A Igreja viu-se a partir daí, diante de uma série de crises, os católicos assistiram horrorizados à conversão de protestantismo de diversas pessoas após a reforma de Lutero. E, com o humanismo renascentista, os valores clássicos
e assim gostos antigos pela forma masculina voltaram à tona. Pintores, escritores, dramaturgos e poetas celebravam o amor entre homens. Além disso, entre a nobreza que costumava ditar a moda, a homossexualidade sempre correu solta. E o mais importante, sem censura alguma, ficaram notórios os casos homossexuais de monarcas como o inglês Ricardo de Coração de Leão. No curto intervalo entre 1347 e 1351, a peste negra assolou a Europa e matou 25 milhões de pessoas. Como ninguém sabia a causa da doença, a especulação ultrapassava os limites da saúde pública e alcançava os costumes. O pecado em que viviam os homens passou a ser apontado como a causa dela e de diversas outras catástrofes, como fomes e guerras. Judeus, hereges e sodomitas tornaram-se a causa dos males da sociedade. Não havia outra solução a não ser a erradicação desses grupos. Medidas enérgicas foram tomadas. Em Florença, por exemplo, a sodomia foi proibida em 1432, com a criação do Officiality de Noite, agente da noite. O resultado? 70 anos de perseguição aos homens que mantinham relações com outros. Entre 1432 e 1502, mais de 17 mil foram incriminados e 3 mil condenados por sodomia, numa população de 40 mil habitantes. Leis duras foram estabelecidas em vários outros países europeus. Na Inglaterra, o século XIX começou com o enforcamento de vários cidadãos acusados de sodomia, e entre 1800 e 1834, 80 homens foram mortos. Apenas em 1861, o país aboliu a pena de morte para os atos de sodomia, substituindo-a por uma pena de 10 anos de trabalhos forçados. Outro tratamento nada usual foi destinado à homossexualidade e à ninfomania feminina, que foi a lobotomia, desenvolvida pelo neurocirurgião português Antônio Egas Mois, que chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina em 1949 por isso. Ela consistia em uma técnica cirúrgica que cortava um pedaço do cérebro dos doentes psiquiátricos, mais precisamente nervos do córtex pré-frontal. Na Suécia, 3.000 gays foram lobotomizados, na Dinamarca, 3.500. A última cirurgia foi em 1981. Nos Estados Unidos, os cidadãos portadores de funções sexuais lobotomizados chegaram a dezenas de milhares. O tratamento médico era empregado porque a homossexualidade passou a ser vista como uma doença, uma espécie de defeito genético. A preocupação científica com os gays começou no século XIX. A expressão homossexual foi criada em 1848 pelo psicólogo alemão Caroline Maria Benkert. Sua definição para o termo: além do impulso sexual normal dos homens e das mulheres, a natureza do seu modo soberano dotou a nascença certos indivíduos masculinos e femininos do impulso homossexual. Esse impulso cria de antemão uma aversão direta ao sexo oposto. Em 1897, o inglês Havelock Ellis publicou o primeiro livro médico sobre homossexualismo em inglês, Sexual Inversion, inversão sexual, inédito no Brasil. Como muitos na época, ele defendia a ideia de que a homossexualidade era congênita e hereditária. A opinião científica médica e psiquiátrica vigente era de que a homossexualidade era uma doença resultante de anormalidades genéticas associada a problemas mentais da família. A teoria, junto das ideias emergentes sobre a pureza racial e eugenismo nos anos de 1830, torna fácil entender que a lobotomia foi indicada para os homossexuais. A situação só começou a mudar no fim do século passado, quando a discussão passou a se libertar de estigmas. Em 1979, a Associação Americana de Psiquiatria finalmente tirou a homossexualidade de sua lista oficial de doenças mentais. Na mesma época, o advento de AIDS teve um resultado ambíguo para os homossexuais. Embora tenha ressuscitado o preconceito, já que a doença foi associada aos gays a princípio, também fez que muitos deles viessem à tona, sem medo de mostrar a cara, para reivindicar seus direitos. Durante os anos 80 e 90, a maioria dos países desenvolvidos descriminalizou a homossexualidade e proibiu a descriminalização contra gays e lésbicas. Em 2004, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos invalidou todas as leis estaduais que ainda proibiam a sodomia.